Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem, que esteja todo mundo se cuidando muito. Hoje é dia 14 de abril, quarta-feira, e às quartas-feiras a gente estuda História e Geografia. Quando a gente chega nesse ponto aqui, vocês já fizeram, né, o cabeçalho no caderno e já assistiram ao vídeo da leitura. Eu estou gostando muito deste livro novo que estamos lendo. Tomara que vocês estejam gostando também. Então vamos lá. Primeiro para a nossa aula de história. Hoje a gente vai fazer as páginas 18 e 19 do nosso livro didático. Então bora lá. Aí, pessoal, essa aí é a página 18 do nosso livro. Mas para não ficar tão pequenininho aqui no vídeo, eu dividi o texto em pedacinhos, tá bom? Peguei um pedacinho daqui, uma imagem daqui, um pedacinho daqui, uma imagem daqui e fui fazendo assim. E vocês precisam, então, acompanhar aí no livro para poder enxergar as imagens melhor. E é claro, né? Para ir acompanhando a leitura, tá bom? Vamos começar. Períodos históricos. Os períodos históricos são uma convenção estabelecida por historiadores, que elegeram marcos temporais de acordo com o que julgavam ser os eventos mais importantes da história. Vamos parar um pouquinho aqui e interpretar esse parágrafo. O que está dizendo aí é que os historiadores, para poderem organizar melhor os trabalhos, pegaram todo o tempo decorrido na história e dividiram em partes. E para localizar essas partes, eles escolheram alguns episódios que achavam muito importantes, que precisavam ser lembrados. Vocês se lembram da última aula, por exemplo, ou da penúltima? Quando a gente estava falando que a nossa história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso quer dizer, a partir de um acontecimento histórico, a gente divide os períodos, né? E agora aqui a gente vai falar de pedacinhos menores, que permitem a gente organizar o estudo da história, esse estudo tão importante que ajuda a gente a entender o passado e como a gente vem repetindo as coisas que permanecem, as coisas que mudam, certo? Então vamos lá. O primeiro período é a pré-história. Vai do surgimento dos antepassados dos seres humanos modernos, cerca de 4 milhões de anos, até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, período do início dos registros escritos ou da invenção da escrita. Então quer dizer que esse período vem desde lá de muito longe até os primeiros registros encontrados da escrita. Vamos ver aí a primeira ilustração. É claro que vocês vão conseguir enxergar melhor no livro, tá bom, crianças? Essa primeira imagem que a gente tem se chama Vida em uma Caverna na Pré-História. É uma litografia colorizada, quer dizer, o tipo de obra de arte, tá bom? De O. Hauser, sobre desenho de Karl Arens, anos 1800. O próprio desenho já é muito antigo, né? Mas ele ilustra esse período da pré-história. Depois da pré-história, a gente tem um período estabelecido que se chama Antiguidade, de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, quer dizer, de quando termina, né, a pré-história, até o ano 476, época do enfraquecimento e queda do Império Romano do Ocidente. Quer dizer, esse foi o marco que os historiadores encontraram para definir o final da Antiguidade. O Império Romano era muito importante, né? E por isso esse foi o marco escolhido. Vamos lá. Muitos povos se fixaram, desenvolveram a agricultura, o pastoreio, a metalurgia e o comércio. Surgiram grandes civilizações, como a egípcia e a fenícia. O livro está contando para a gente um pouco do que aconteceu nesse período da antiguidade.
e mostrando pra gente, ó, detalhe de entalhe da lápide de um casal egípcio de cerca de 4.000 anos. É isso que temos aí na ilustração. O próximo período é a Idade Média. Vai do ano 476 ao ano 1456, ou perdão, 53, quando Constantinopla, centro do poder cristão no Oriente, foi tomada por muçulmanos. Período de forte influência da religião cristã. Na Europa, a economia era baseada na agricultura e no servilismo dos camponeses aos senhores feudais, que eram os donos da terra. Então, a gente está falando de uma forte influência da religião cristã nesse período, de como as pessoas sobreviviam, normalmente trabalhando na agricultura e servindo os donos das terras. Então, vamos lá, ó, a ilustração. No livro de vocês, vocês podem ver melhor, né? Representação de uma propriedade feudal. Iluminura dos irmãos Limburg, início dos anos 1600. Vamos voltar um pouquinho para ver por quais períodos nós já passamos? Começamos lá, ó, pré-história, antiguidade, Idade Média e agora vamos para a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, ano da Revolução Francesa e do enfraquecimento do regime monárquico na França, né? Houve uma grande expansão da Europa para diferentes partes do mundo, como Ásia, África e América, em busca de produtos para comercializar. Olha só, crianças, que interessante. É nesse período aí que o Brasil foi colonizado, quando países europeus começaram a explorar outros, né? Pelo mar, por embarcações, a encontrar novas terras e explorar novas terras, em busca de produtos para comercializar. Temos uma imagem aí que ilustra o período. Detalhe de Padre Antônio Vieira convertendo índios no Brasil, de C. Legrand, ilustração colorida de 1841. Então, a gente estava falando da colonização do Brasil, né? E temos aí um padre convertendo índios, que essa não era a religião original deles. E por fim, temos aí, crianças, idade contemporânea. De 1789, ou seja, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. Industrialização na Europa. As manufaturas e fábricas começaram a se expandir e a utilizar novos recursos para aumentar a produção. Grande parte da população começou a deixar o campo para viver nas cidades. A gente está falando de industrialização, né, de fábricas, de abandonar um modo de vida que era mais baseado na agricultura para outro, né, que se concentra mais nas cidades. Ao mesmo tempo, muitos países europeus estabeleceram novas colônias na Ásia e na África para explorar a matéria-prima de que precisavam na indústria. Mais uma vez, a gente está falando de exploração, agora em tempos mais atuais. E o livro traz para a gente uma ilustração do interior de fábrica de fios de algodão com crianças e adultos trabalhando. Olha só, crianças trabalhando. Em 1911. Muito bem, crianças, nós passamos então por todos os períodos históricos que foram estabelecidos pelos historiadores, né? Os especialistas nessa área do conhecimento. A pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Agora vamos para a próxima página. Vamos ler esse quadrinho. Você sabia? As marcações dos períodos históricos foram determinadas pelos historiadores nos anos 1900. Ou seja, não foram as pessoas que viveram os eventos históricos que estabeleceram essa periodização. Crianças, essas marcações de quando até quando vai um período histórico, não foi quem estava vivendo lá que inventou. Isso aconteceu depois, tá bom? Vamos continuar a leitura.
Repare que não existe uma divisão exata e proporcional do tempo histórico, como em um calendário, né? Não são partes certinhas, iguais. Essa divisão, marcada por alguns eventos, é, portanto, uma convenção. Isto é, não é algo natural, mas o que historiadores de determinada época demarcaram para separar um período do outro. Certo, crianças? Isso é uma coisa inventada, ela é artificial. Ela serve para a gente organizar os estudos, tá bom? E agora vamos lá para a nossa atividade. Olha, a gente tem algumas imagens, assim como a gente tinha ao longo do texto, né? E legendas para a gente colocar. Então vamos ler. Questão 3. Observe as figuras abaixo, as figuras que vocês têm aí no livro. Elas são fontes históricas, nós já estudamos isso, hein? Isto é, vestígios e documentos por meio dos quais é possível estudar os diferentes períodos da história. Associe as fontes à época histórica que elas representam. Então a gente tem aqui, fontes históricas, elementos que documentam eventos do passado, né? E vocês vão colocar em cada uma dessas fontes a legenda. 1 para a pré-história, 2 para a antiguidade, 3 para a Idade Média, 4 para a Idade Moderna e 5 para a Idade Contemporânea. E como é que vocês vão saber? Vão saber voltando no texto, vendo de quando até quando vai a pré-história, antiguidade e assim por diante. Assim vocês vão saber que número colocar em cada uma dessas ilustrações, tá bom, crianças? Se precisarem da minha ajuda, podem me chamar. Um beijo para vocês e até daqui a pouquinho na aula de geografia.